Olá, como estão todos? Mais uma vez estamos aqui no nosso canal de fé para juntos tratarmos da maravilhosa Palavra de Deus. E hoje eu quero aproveitar essa semana que se comemora o Dia das Mães e trazer uma mensagem em cima desse tema. Embora, como se diz, o Dia das Mães são todos os dias, assim como o Dia dos Pais, enfim. São todos os dias, porque são figuras presentes e muito importantes na nossa vida. E eu quero pegar um versículo até isolado hoje, para começar essa ideia. Está aqui em João, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Esse é o início do ministério de Jesus, esse é o seu primeiro milagre, a sua primeira aparição miraculosa nessa esfera humana, nessa esfera terrena, e a sua mãe estava ali com ele. Veja bem que o papel da mãe é sempre estar próximo do seu filho, o papel da mãe é sempre estar apoiando o seu filho, coibindo o seu filho quando ele está errado, incentivando quando ele está certo, trazendo exemplo e cuidando. E nesse início de ministério, quem estava ali? Maria estava ali com Cristo, estava ali ao seu lado no início desse momento. Estava ali valorizando justamente essa caminhada que se iniciava. Essa palavra desse vídeo é justamente para incentivar você, mãe, a estar sempre próxima do seu filho, estar sempre com o coração aberto para ouvir o seu filho. Nunca esquecer de apresentar também, quando for preciso, a vara para ele. Independente da idade, a experiência que você, mãe, tem, ela é infinitamente superior, obviamente, à que nós, filhos, temos. Por isso é importante que você esteja em todos os momentos cuidando dele, cuidando dela, dando sua direção, orando, cobrindo em oração todo o tempo e pedindo para Deus sempre revelar ao seu coração a sua forma de agir para melhor educar o seu filho. Essa é uma grande dádiva que Deus deu às mulheres, a dádiva de serem mães, e infelizmente nós vemos que muitas mulheres hoje não querem mais ser mãe, porque dizem que vai impactar na sua vida profissional, dizem que vai impactar na sua vida pessoal, e elas estão se eximindo dessa responsabilidade e dessa dádiva que Deus deu em troca de coisas tão passageiras ou coisas que podem até acontecer, mas não antes dessa grande dádiva. Infelizmente, nós temos uma sociedade mudada nas suas atitudes e pensamentos e que diretamente impactaram e impactam no relacionamento do homem para com Deus. Então, algo que deveria ser natural no coração de uma mulher, que é ser mãe, hoje se tornou algo quase que como um absurdo, ou então um acidente, ou então, se houver tempo, eu vou ser mãe. Quando Deus deu essa dádiva, era para que ela fosse absorvida e fosse cumprida pelas mulheres. Nós temos uma passagem muito interessante em 1 Samuel, capítulo 1, onde conta a história de Ana, que era uma mulher que não conseguia dar à luz, e aquilo trazia um tormento, uma amargura no seu coração. Conta o texto, a partir do verso 9, que ela foi até o santuário, a entrada do santuário, e ali com a alma muito amargurada, ela chorou muito e orou ao Senhor. Tudo por causa do desejo de ser mãe. E veja bem o que diz no versículo 11. Ela fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da sua serva, mas deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Então, veja o papel desta mulher. Ela não queria apenas ter um filho, mas ela queria dar o melhor para o seu filho. E o que é dar o melhor para um filho? O melhor para se dar para um filho é dedicar a sua vida todos os dias ao Senhor. É fazer com que essa criança seja educada de uma forma em que ela todos os dias se lembre do nome do Senhor e se dedique ao Senhor. Você quer realmente que seu filho seja bem-aventurado, seja abençoado? Então, isso eu falo não apenas para a mãe, mas até para o pai também. Não se esqueça de colocar o seu filho todos os dias diante do altar do Senhor, para que ele, quando crescer e tiver maturidade suficiente, reconheça o Senhor nos seus caminhos. Porque diz a palavra que nós temos que ensinar a criança
segurança no caminho que deva andar, porque quando crescer não se desviará. Essa semente ficará no seu coração. Ainda que você tenha hoje filhos que estejam fora dos caminhos, talvez a sua oração hoje seja para um filho ou para uma filha que esteja andando num caminho completamente adverso à vontade do Senhor. Mas lembre-se de uma coisa, as suas orações nunca serão em vão. O Senhor tem colhido as suas lágrimas, o Senhor tem colhido a sua petição. E lembre-se de todos os dias dedicar o seu filho ao Senhor em oração. E ela continuava no versículo 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Então Eli pensou que ela tivesse embriagada. Sabe, o que eu quero trazer em cima desta passagem é que ainda que as pessoas te julguem por causa da sua dedicação pelos seus filhos, mas o seu filho já tem mais de 40 anos, já sabe muito bem o que é errado e o que é certo. Seu filho já tem mais de 20 anos, já tem mais de 50 anos, seja lá quantos anos forem que ele tenha, você deve entender que a sua oração sempre é acolhida diante do Senhor. Ainda que te julguem, como Eli estava julgando a Ana, que clamava amargurada, angustiada e triste, porque queria uma criança, porque queria um filho. Lembre-se, não são os julgamentos externos que deverão mover a sua atitude, mas sim o julgamento do Senhor, o olhar do Senhor é aquilo que deve mover a sua vida. Portanto, faça como Ana, ainda que você esteja sendo julgado, as pessoas estejam te criticando porque você gasta seu tempo em oração diante do Senhor por causa do seu filho, da sua filha. Saiba de uma coisa, eu repito, o Senhor continua acolhendo as suas orações. Então, ele ainda disse para ela, foi até mais pesado, ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Eis o julgamento. Isso é muito doloroso, porque as pessoas às vezes não conseguem compreender a dor de uma mãe a ver o seu filho afastado dos caminhos do Senhor e tacam pedras e julgam na sua atitude impetuosa de ir para cima do problema para que seu filho seja liberto, salvo de uma vida de erro. Então Ana respondeu no versículo 15: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não existe coisa melhor do que você derramar a sua alma diante do Senhor. E digo mais, se o seu filho vive bem, se o seu filho está na presença do Senhor, de contínuo, já é consagrado, continue derramando a sua alma diante do Senhor todos os dias pela vida do seu filho, porque assim a bênção do Senhor permanecerá sobre ele todos os dias. Saindo dessa passagem de Ana, e nós vamos analisar o que está escrito lá em João 2, nós vemos que Jesus dá prosseguimento para o seu ministério, operando um primeiro milagre. A sua mãe estava ali dando apoio, porque era uma atitude correta, uma ação correta que Cristo estava fazendo. Ela diz: olha, façam tudo o que ele disser. Porque era uma mãe que sabia que ele estava fazendo a vontade do Pai, estava sendo educada nos caminhos, então se tratava de um homem confiável. Trabalhe assim todos os dias na sua vida para que os seus filhos sejam pessoas confiáveis. Ainda que hoje estejam fora, continuem clamando aos pés da cruz, porque um dia os seus filhos também serão figuras confiáveis. Eu quero orar por vocês nesse momento, nesse sentido. Pai, eu te louvo por todas as mães que ouvem esta voz hoje, este canal, Senhor, que são mulheres especiais que concederam filhos e estão muitas orando porque seus filhos estão distantes do Senhor, Deus. Que as suas orações, Pai, sejam respondidas no mais breve possível para que haja alegria nesses corações, Pai. Em nome de Jesus, aquelas cujos filhos estão firmados no Senhor, continue renovando a sua fé, a sua força também, Senhor, para que continuem a colocar os seus filhos diante do teu altar, Pai. Enfim, eu oro para que o Senhor venha trazer saúde, trazer vida, trazer direcionamento, trazer corações quebrantados, mães que realmente estejam dispostas a fazerem a tua vontade para que seus filhos, Pai, sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Obrigado por cada mãe e obrigado por cada um que ouve esta mensagem em nome de Jesus. Meus queridos, se essa palavra edificou a sua vida, eu peço que você divulgue o canal, ore por nós. O nosso intuito é que almas sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus e que a revelação do Espírito Santo de Deus encontre lugar nos corações e haja salvação e haja entendimento da palavra do Senhor.
Então, divulgue, compartilhe, ore, se inscreva, enfim, participe conosco. Então, eu espero te ver numa próxima oportunidade e que Deus te abençoe abundantemente.